Bom, gente, muita emoção, né? Já assistimos aí dois vídeos, falas maravilhosas, e agora a gente vai ter o enorme prazer de receber nosso primeiro convidado, o Ailton Krenak, e gostaria muito que ele já aparecesse aqui. Não estou vendo o Ailton. Cadê você, Ailton? Tereza, se ajuda? Sim. Oi, Ruth, boa tarde. Oi, Ailton, que bom! Que bom de ver! Depois de longas conversas, né, Ailton, a gente conseguiu se encontrar aqui e é um enorme prazer para todos nós. Até porque, Ailton, essa plenária a gente fez muito em função, inclusive o nome é homenagem a você. Vozes da Floresta, Vozes da Vida. Então, a gente gostaria muito mesmo de te ouvir. Eu vou só te apresentar muito rapidamente. Quero te agradecer muito pelo esforço. Eu sei que hoje você tem uma outra atividade, talvez não possa ficar até o final, e a gente se organizou para poder te ouvir o máximo possível. E eu queria, assim, dizer que você, para nós, tem representado um repensar da história do Brasil, e não só do Brasil, mas do mundo. Então, acho que a sua presença traz uma marca fundamental naquilo que a gente pode chamar de vida. E por isso a sua voz é tão importante, representando todas as vozes da floresta, que a gente sabe que nem sempre estão na floresta, mas que vivem a floresta. Então, vou resumir rapidamente que o Krenak, que dispensa apresentação, é um líder indígena, escritor, ambientalista, tem inúmeros prêmios, mas eu não vou enumerar aqui, senão a gente não para aqui e a gente quer te ouvir. Mas para dar o start aí, para você começar a sua fala, eu ia te pedir o seguinte: nessa época de vida que a gente está vivendo, né, Krenak, de uma devastação pandêmica, política e etc., não vou nem entrar muito nisso, porque eu acho que você fala bem disso. Você, num dos seus livros, né, que é o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, você fala muito de que uma das formas de adiar o fim do mundo seria falando, contando histórias de vida. Isso nos interessa muito. Mesmo que você também, em outro momento, diga que a vida não tem definição. E aí eu queria também que você falasse um pouco disso, nessa vida que você coloca como, apesar disso, de não ter definição, mas que falando, a gente vive, se você também incluiria os nomes. A vida teria nomes, Krenak? Provocação pura. Vamos lá. Antes da gente começar a te ouvir, eu só queria te apresentar um grupo de colegas que se reuniu para ler seus textos. Nós debatemos alguns textos seus, as lemos, e a gente tem muito interesse, né, nas ideias que você traz e também dos outros colegas, dos seus parentes, como vocês chamam. Eu vou só te apresentar rapidamente as nossas colegas da psicanálise, que são da Escola Brasileira de Psicanálise da Associação Mundial de Psicanálise, que vão falar depois, que é Angélica Bastos, Cristina Duba, Flávia Cera e Maria Inês Lamy. E uma colaboradora, que não é psicanalista, mas que infelizmente não está hoje aqui, que é a Joana Miller. Ela é antropóloga e ela tirou muitas dúvidas nossas, porque a gente é muito ignorante nesses aspectos. Mas a gente quer saber. A nossa paixão da ignorância nos faz buscar saber alguma coisa. E eu acho que a gente vai aprender muito com você hoje. Com a palavra, você. Estamos todos te escutando. Boa tarde a todas, todos. É uma honra e um grande privilégio para mim poder estar com vocês na abertura dessas jornadas clínicas. E ainda mais por terem
tomado as minhas comunicações, as minhas interações com o mundo como uma referência para essa atividade que nós estamos compartilhando. Eu fico muito feliz com isso, muito honrado. Obrigado, Ruth, por essa pesca. Você fez uma pescaria. Você sabe que eu estava em águas turbulentas, mas não desistiu e ficou fazendo todo o esforço de confirmar que eu estivesse aqui e ainda com essa imponderável internet funcionando. Porque a gente pode se cercar de tudo, mas na hora da conexão essa coisa despenca. É para tirar um pouco desse convencimento que todos nós acabamos tendo sobre o tempo, sobre a ideia de que daqui a pouco vou estar aí, ou amanhã eu vou te encontrar. Sobre todas essas ideias que nós projetamos acerca da finitude, acerca da nossa experiência afetiva e os nomes da vida, as marcas da pandemia, convoca tantas ideias, tantas percepções sobre nós mesmos e esse mundo, que seria uma conversa muito boa para a tarde toda. Como hoje está sendo um dia muito celebrativo também, porque pela manhã nós comemoramos 25 anos do Fórum DOC, que promove a experiência indígena com audiovisual, né, o cinema indígena, completando 25 anos. Então, teve catálogo, teve as realizadoras e realizadores indígenas do cinema indígena comemorando isso hoje de manhã, e eu estava com eles. Depois, um pouco, nós tivemos um anúncio de uma experiência de expansão também desse horizonte dos povos originários, que é a experiência com o teatro, uma plataforma que hoje à tarde vai estar sendo inaugurada, que é uma plataforma sobre teatro e povos indígenas, junto com o SESC, uma experiência muito interessante nesse tempo em que estamos confinados na telinha, esse mundo virtual. É muito interessante que eu estou vendo muitos retratinhos aparelhados um ao outro, mas que nos congelam. Nós temos que fazer um movimento enorme de sair de dentro, atravessar essa tela e nos tocar de alguma maneira sensível, para que não fique essa conversa congelada pelo azul, aquele que o Caetano disse que os anjos tronchos do Vale do Silício jogaram sobre as nossas cabeças como se fosse uma malhadeira, daquela de pegar peixinhos. Fico imaginando esses exercícios que nós temos que fazer para escapar da malha, escapar dessa malhadeira, que tenta, de toda maneira, tolher o nosso voo. Essa experiência maravilhosa da vida. E que poesia bonita também nessa canção do Caetano, com os parentes lá quase bailando junto com ele a canção. E eu fiquei pensando, quantos nomes, né? Quantos nomes? Quantos nomes dos quais a gente tem involuntariamente se despedido nos últimos meses, nos últimos anos, que, se a gente fosse cantar esses nomes, talvez a gente estivesse inaugurando uma espécie assim de uma nova, um novo épico, cantar esses nomes e pensar esses nomes. E nós estamos desafiados o tempo inteiro a nos traduzir, né? A traduzir o tempo que nós estamos vivendo e nos traduzir uns para os outros, para a gente dar sentido à vida. A vida tem nomes?
Eu tenho vivido uma experiência de que os humanos gostam de dar nome. Os humanos gostam, inclusive, de se nomear. Os humanos precisam dar nome às coisas. Os humanos precisam se nomear. Eu me lembro uma vez de ter retornado a uma cabeceira de um rio, o Rio Juruá, na Amazônia. E como eu tinha passado há muito tempo naquele lugar, agora eu passava de novo e a canoa encostou num sítio e eu subi para encontrar no terreiro os parentes que estavam por ali. E veio um moço muito cheio de expectativa, olhou para mim e disse: "Você lembra meu nome?" Ele tinha tanta expectativa. Gente, vocês não imaginam que aquela foi uma das interpelações mais graves que eu já tive na minha vida. Porque eu fiquei diante dele, tentando, buscando na minha memória qual era o nome que ele tinha me dito que era o nome dele. Era como se fosse um abismo. E o nome dele? O que despertou em mim foi um desejo imenso de abraçar ele. E como nós temos o costume de dizer um ao outro a palavra na língua, é um idioma pano, os Kaxinawá, os Yawanawá, eles falam uma língua que tem uma expressão que é chai. Chai. O Milton Nascimento, inclusive, fez um álbum de música na década de 90 que tinha o título de Chai. E também tem uma canção muito bonita que é Chai. Eu abracei o meu amigo e disse para ele: Chai, quanto tempo? Ele explodiu em alegria. Isso confirmou para mim que nós, os humanos, independente de qual tribo a gente seja, poder nomear é quase que um atestado de estar vivo. Eu estou vivo. Mas eu queria lembrar que nomear é uma experiência exclusivamente humana. E nós vivemos uma experiência recente que é uma denúncia do antropoceno. O antropocentrismo, o especismo do humano, que não vê que um papagaio tem nome, uma onça tem nome, uma árvore tem nome, uma montanha tem nome, um rio tem nome. E nós apagamos os nomes de tudo, mas nós queremos o nosso nome gravado em algum lugar, nem que seja na memória do outro. Nós queremos, de alguma maneira, afirmar a nossa presença a partir desses sinais. Talvez alguns dos senhores, das senhoras, de vocês, tenham alguma outra referência da história de nós, os humanos, que vocês possam me dizer: mas, Ailton, o nome não é tudo. O nome, ele é uma das expressões dessa nossa humanidade. A gente precisa dar nome para a gente saber que a gente faz parte dessa constelação de gente que se pensa humanos. É como se fosse uma identificação para dentro de nós mesmos, para a nossa humanidade.
ele não se estende aos outros seres. Ele não se comunica com o rio, com a montanha, com a floresta, porque tudo isso são coisas. E as coisas não têm nome. E nós insistimos em aprofundar a marca do antropoceno quando nós não vemos que os outros seres, que aquilo que a gente imagina coisas, também tem nomes. E sobre contar sempre mais uma história para estar vivo, para adiar o fim de algum mundo, eu me lembrei que tem um filme do Zelito Viana, que ele fez na década de 70, chamado Terra de Índio, em que ele evoca essa memória dos mais velhos sobre o seu povo e sobre a sua história. E ele chega a uma senhora que era a única falante, ela era a única sobrevivente daquele povo, e ela era a última falante daquela língua. E ele queria gravar com ela. Então, ele pôs aquele gravador antigo, que era aquele aparelho mecânico quase, ligou e começou a gravar a fala dela. Ela fez uma narrativa e, em algum momento, o Zelito Viana ligou o aparelho e ela estabeleceu um diálogo com ela mesma, falando no gravador, porque ela queria contar mais uma história. E ela acreditava que alguém que estava falando aquela língua gravada podia dar continuação a essa história, podia continuar essa história. Isso é muito maravilhoso, porque ele confirma que mesmo quando nós estamos sem ninguém para nos ouvir, nós seguimos acreditando que contar uma história expande o mundo, expande o universo, amplia o mundo, cria mundo. Mesmo alguém sendo o último do seu povo, da sua língua, ele é capaz de insistir em contar uma história como um exercício de adiar o fim de algum mundo, de mundos. Eu sei que algumas pessoas, quando vê essa expressão ideias para adiar o fim do mundo, claro, pode entender que a gente está falando de um único mundo. Mas os mundos são plurais, são pluriversos. São muitos mundos. E quem sabe cada um de nós encerra um mundo. E nós podemos contar história para dentro desse mundo, nós podemos buscar uma experiência de atravessar as fronteiras entre esses mundos, para que a gente possa construir constelações de mundos. Constelações de mundos. As cosmovisões desses povos originários que viveram aqui nesse continente e que alguns conseguem continuar contando histórias, elas têm essa potência maravilhosa de se contagiar, de atravessar uma a outra. Parece que quando o Lévi-Strauss foi estudar as mitológicas, ele percebeu isso, que os Krenak daqui da beira do Rio Doce, os Tucano do Alto Rio Negro, ou os parentes lá da América Central, contavam diferentes histórias, mas passavam por circuitos de compreensão, de interpretação do mundo,
que ele viu que era o mesmo vocabulário, que era a mesma gramática. Se a gente pudesse imaginar uma gramática plural, que permitia a esses povos contar histórias para além do tempo, como se a ideia da criação do mundo não fosse um evento estabilizado em algum lugar do tempo, mas algo que acontece toda hora quando a gente conta uma história, cria o mundo de novo. Essa potência de criar mundos, ela está presente em tantas narrativas que eu não me sinto, de maneira nenhuma, particularizado nessa experiência de narrar mundos. Eu já ouvi muita gente, muitas pessoas que a gente diria que são os velhos, uma palavra que é carregada de sentido de honra, contentamento, gratidão, diferente do que se costuma dizer hoje desse termo, nossos velhos. Ao invés de nossos velhos evocar esse lugar de memória, de potência, de criação de mundo, ele tem se esvaziado desse sentido de maravilhamento maravilhoso e tem atribuído uma diferença quase que de exclusão. Exclusão desse mundo que cria mundos, desse mundo capaz de se refazer, de se reconstituir de uma maneira muito mais próxima da ideia de metamorfose do que da ideia de criação. Então, nós estamos num universo que se recria o tempo inteiro e não num mundo que foi criado um dia. Essa narrativa que institui um mundo que foi criado um dia e nós estamos em algum lugar no tempo em relação a isso, ele parece que diminui a nossa potência de criadores de mundo. Seria maravilhoso se a gente pudesse compartilhar esses pluriverso, essas possibilidades de muitas razões, não uma, muitas razões. Eu tenho, durante o período da pandemia trágica e dolorosa, eu transformei o lugar remoto em que, assistido por esse recurso da tecnologia, eu produzi um tipo de clínica. De um certo momento, eu falei, eu acho que eu criei uma clínica. E o meu quintal virou uma clínica, porque dali eu observava o melão de São Caetano, os pássaros, as formiguinhas, as abelhas, o humor da montanha, a chuva, o sol, e comecei a compartilhar isso com pessoas que estavam interessadas nas conversas, e isso teve um efeito impressionante de circulação de ideias. Alguns viraram livros, outros viraram artigos, textos, e eu fiquei imaginando que essa clínica ela pode ser uma experiência nova, em que a gente pode, atravessando essa telinha impessoal, tocar o coração de outras pessoas e disparar neles o desejo de criar mundos. Criar mundos. E aí a gente podia atualizar aqueles versos do poema que diz mundo, vasto mundo. Não é um, são muitos mundos. Aquele que diz, e se eu me chamasse Raimundo? Então, a gente pode implodir esse casulo e sermos capazes de provocar mundos de surpresa para a gente também, não só para os outros. Onde o nome pode ser só uma das fagulhas desse casulo que implode.
Nomes fica sendo só uma dessas faíscas, porque a experiência sensível, ela se desidentifica e ela institui constelação e ela amplia o sentido de coletividade, plural, enquanto que o nome me parece uma afirmação sempre extremamente individual. E, para além do nome, nós vivemos experiências não nomeadas. Nós vivemos a experiência de sermos filhos, netos, sobrinhos, afilhados, amigos, companheiros. E chai, por exemplo. Se for traduzir a palavra chai, é a outra metade de mim. Se eu sou só um nome, e a outra metade de mim? Como é que eu nomeio? A outra metade de mim. Chai. Dessa clínica do quintal da minha casa, eu consegui fazer uma experiência tão gratificante para mim que eu não tenho a curiosidade de sair, pegar um voo, uma bicicleta ou uma canoa e ir para outro lugar. Porque a clínica ficou tão confortável, porque ela é frequentada por centenas de milhares de outros seres, inclusive humanos. Alguns humanos passam por lá, mas tem muitos outros não humanos que também passam. E essa convivência com uma constelação de seres não humanos que me trazem presente, que me trazem comida, que me trazem flores, ele derrubou as fronteiras entre esse eu identitário e todos os outros possíveis eu que se movem por aí. Então, eu fico me lembrando daqueles sapinhos que no final da tarde, antes de anoitecer um pouco, estão ali no brejo, todos fazendo eu, 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 eu. Então, ao invés de singularizar o meu eu entro junto com eles fazendo um coral. Eu. Até que estabeleça uma confusão tão grande que eu não saiba mais quem sou eu e quem é o outro sapinho que está falando. Eu. É uma desidentificação comigo mesmo. Como é que eu faço? Quando eu me desidentifico tanto de mim, que eu me confundo com o rio, com a montanha, com a floresta, e com essa fantástica constelação de sapinhos que cantam no final da tarde, dizendo eu. Uma vez, de madrugada, depois de ficar das 10 horas até as 2 da madrugada em volta de um foguinho pequeno, não era uma fogueira de São João, não. Era um fogo pequeno, como aquele fogo que os Guarani fazem dentro de casa, mesmo com a cobertura sendo de sapé, não pega fogo no telhado, porque é um foguinho que fica ali, presente. Depois de ficar perto do fogo, saímos para o terreiro e o céu estava muito bonito. Eu me distraí olhando as estrelas. E um pajé, meu amigo, que tinha passado a noite junto com a gente, conversando, mascando rapé e soprando nas nossas cabeças, chegou, observou que eu estava olhando o céu, totalmente absorvido no céu. Imagina, Ruth, ele chegou para mim e falou assim,
Chay, é bom ser Deus, né? Ai, Krenak. Aquele ser maravilhoso, ele já tinha se desfeito tanto de ser ele mesmo, que ele podia se dissolver em céu, estrelas, floresta, pássaros. Ele dava pouca importância a si mesmo. Como diz o Manuel de Barros, ele tinha uma vocação para ser árvore. E são essas incríveis e maravilhosas experiências com outros seres que eu tenho vivido. Esse ano eu completei 68 anos de idade e gostaria de, não como uma cronologia, mas eu gostaria de ter mais tempo para conviver com tantos seres incríveis que andam por aí. E me descentrar de mim, até o ponto de eu não ter muita certeza sobre qual é o seu nome, afinal de contas. Chay? Chay. Maravilha, né? São experiências de transbordamento daquilo que se chama personalidade, né? É quando a personalidade se transborda. Não porque não se contém, mas pelo puro prazer de se afetar com a vida de uma maneira em que ela não tem mais nome. Já que vocês me perguntaram se a vida tem nome, eu me lembrei dessas histórias para contar para vocês sobre esse transbordar-se uma experiência nomeada para uma experiência tão plural que importa pouco. Essa marca cultural que nós carregamos, todo mundo carrega essa marca cultural. Eu me lembro daquela linda história sobre o judeu que sobreviveu ao Holocausto na Polônia, e ele, um menino músico, sua família toda foi aniquilada, mas um dia ele aprendeu o nome dos seus parentes. E na tradição dos rabinos, na tradição antiga do povo dele, cantar o nome é invocar aquelas presenças, invocar aqueles seres, invocar aqueles espíritos, invocar aquela transcendente presença daqueles que não estão mais aqui em corpo. É maravilhoso isso. Eu fiquei muito tocado pela poesia, pela potência de uma tradição que consegue, cantando os nomes, evocar o espírito. Quando os nomes evocam espíritos, eles são pura maravilha. Mas que não sejam só nomes. Eles precisam ter a potência de evocar espíritos. Tem um parente nosso, o Cacaverá, que já escreveu até textos, que já publicou, sobre o acento do nome. O que ele chama de acento do nome é exatamente por um nome, nomear uma pessoa. E ele lembra que isso é uma característica, uma marca do que sabem fazer os
Tcheramói, os ancião. Os ancião que também cantam nomes. Cantam nomes. Eles cantam num ritual, numa cerimônia chamada Nhemongarai. Essa palavra Nhemongarai quer dizer nomear, porque Nye é palavra, Nye fala, palavra. Nhemongarai é como se fosse uma festa do Ano Novo, onde são dados nome para os neném, para as crianças recém-nascidas, e também são dados nomes para os adultos que não fizeram os ritos de iniciação, que não ganharam nome. Então, tem muitos adultos que andam por aí sem nome. Eles têm apelidos, mas eles ainda não assentaram o nome que dá poder a eles. Então, esses nomes, quando eles são recebidos para o neném, para a menininha, o menininho recém-nascido, ele ainda está no colo da mãe dele, e o Tcheramói sopra nele, sopra aquela fumaça do petenguá, do cachimbo. Quando ele sopra aquela fumaça sobre a cabeça do neném, a moleira do neném, ele canta os cantos da tradição, demora um tempo fazendo outras preleções, até que tem uma hora que ele chega bem na frente da mãe ou do pai que está segurando o neném e pronuncia uma palavra. Aquela palavra que ele pronuncia é o nome do neném, é o nome da pessoa que chegou, literalmente, porque entende que essa pessoa já teve muitas existências, e às vezes um bebezinho é muito velho. Às vezes eles olham um bebezinho e falam, essa pessoa é muito antiga, porque ele já pode ter vivido muito. Ele já vem como portador de novidade, sabedoria. Por isso que eu tenho estranhado muito essa corrida das pessoas para enfiar as crianças numa escola de novo, no final desse ano, como se fosse uma angústia não ter que despachar os meninos para uma escola. Mandar as crianças para uma escola, para essas crianças irem aprender alguma coisa numa escola. Só que algumas dessas crianças já nasceram sabendo. E não tem que mandar eles para lugar nenhum. Tinha que ouvir essas crianças e perguntar para eles, qual a novidade que vocês estão trazendo para o mundo, de lá desses outros mundos, de onde vocês vieram? Será que nós somos capazes de fazer uma pergunta dessa para os nossos filhos? Boa tarde, Ailton. Qual a novidade que vocês trazem dos seus mundos para esse nosso mundo conturbado, pandêmico e embarcado no antropoceno? Seria tão maravilhoso que a gente conseguisse perguntar para as nossas crianças que mensagem vocês estão trazendo para nós. Parece que na COP26 agora, as crianças acusaram os adultos de terem roubado o futuro. Isso é uma acusação grave. As crianças disseram, os adultos roubaram o nosso futuro. Esse é o prenúncio do antropoceno. Talvez a gente pudesse pacificar a nossa relação com as novas gerações, começando a perguntar para as crianças que estão chegando o que a gente deve fazer para adiar o fim desse mundo. Porque eles são a novidade. Eles são a novidade. Não é o Vale do Silício. Curiosamente, Vale do Silício rima com precipício.
Então, a gente deveria perguntar para quem está nascendo sem vício, para onde a gente pode ir. Seria maravilhoso, né? Eu, sempre que tenho oportunidade de perguntar, eu pergunto. E eu tenho ganhado presentes surpreendentes dessas pessoas que estão vindo de outros lugares para ganhar um nome aqui na Terra e virar um humano. Durante a pandemia, nós perdemos centenas de pessoas das nossas várias aldeias, de muitas etnias. 160 etnias tiveram o dano da pandemia, significando morte, internação e uma quase desestruturação doméstica da vida de algumas comunidades nossas. Mas nós estamos enfrentando, conscientes, o tamanho da crise. E nós vamos, como diz a canção, nós vamos celebrar. A gente vai atravessar esse deserto sem medo, porque nós podemos compartilhar essa experiência com outros mundos, os mundos dos nossos ancestrais. Numa comunicação pública, esse ano, eu disse: o futuro é ancestral. Algumas pessoas entenderam, em diferentes sentidos, essa afirmação. Mas a maneira mais doméstica, mais simples da gente traduzir isso é: escutem o que as crianças estão dizendo, porque eles vieram de um lugar onde tem muita sabedoria. E nós achamos que as crianças precisam ser ensinadas. Nós adotamos essa lógica ocidental de que uma criança precisa ser guiada para além do cuidado. Nós devemos cuidar das nossas crianças, mas não teleguiar nossas crianças. Nós devemos aprender a estabelecer um diálogo com o espírito deles. Num congresso de educadores, eu disse que tem duas tradições aqui no Brasil muito orientadoras sobre o tema. Uma chama as crianças de curumim e a outra chama as crianças de erê. Uma veio da África. Dizem que as crianças são erê. E erê é espírito. Espírito das crianças. A outra é a antiquíssima tradição tupi, que diz que eles são curumim. Então, são entidades, são transgênero, são transnominais, são transpessoais. Nós é que queremos fixar um sujeito, uma pessoa, e treinamos eles depois para eles virar um nome. Essa conversa sobre nomes podia se estender pelo resto da tarde, mas eu tenho algumas pessoas já me futucando aqui, dizendo que eu tenho que fazer outra coisa agora de tarde e que eu não vou poder ficar muito mais na nossa conversa. Ai, que pena, Ailton, mas assim, eu queria só te dizer uma coisa antes de você ir embora, que você tocou em pontos, Ailton, fundamentais para a psicanálise. Eu não sei se um dia a gente puder conversar mais sobre isso. Você trouxe temas que nós estamos discutindo dentro do campo da psicanálise. Você trouxe a questão da identidade, do nome, do transgênero, dessa coisa do eurocentrismo, do eu o tempo todo, né? O que escapa ao nome, as identificações, o que isso pode cristalizar. Enfim, você nos trouxe uma aula de psicanálise numa outra linguagem. Muito obrigada mesmo. Eu estou aqui... Ainda bem que eu te pesquei, né? Eu fui lá no Rio Atu e
pesquei você. Você escorregava, saía, mas eu te pesquei. Que bom, Ailton, poder te ouvir hoje. Muito bom. Melhor ainda que não foi com anzol, foi com a rede. Foi com a rede da internet. Eu mandava mensagem, você escapulia, eu mandava outra mensagem. Eu chateei você demais, desculpa. Por favor, tá bem. É que era o desejo de ter você aqui. E estou muito feliz que você tenha vindo. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Belíssimo. Nossa. Genial, muito bom, obrigada. Maravilhoso. Obrigada. Obrigada, Ailton. Obrigada. Obrigada. Então, da floresta. Boa jornada. Boa Jornada. Obrigada. Encontramos a nossa família. Maravilhoso. Maravilhoso. Encantado. Muito bom. Muito obrigada. Ivete, viva, viva, viva. Maravilha. Viva! Viva, boa jornada. Obrigada. 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 O teatro, ação de vida. Viva a vida. Viva, viva. Viva a vida. Vida. Ai, não, é só para, enfim, nós, assim, vamos trazer um recorte, né, um fragmento do vídeo, um vídeo importante do Krenak, que eu acho que é assim, fundamental para fazer um fechamento, e depois vamos abrir para as conversas nossas e do grupo que se dedicou a esse trabalho, né? Agradeço às colegas que eu já nomeei no início. Ontem estávamos às 11 horas da noite ainda tentando fazer o recorte do vídeo, e a gente espera que vocês possam aproveitar e vamos saborear essas palavras do Krenak, porque ele trouxe tanta coisa da psicanálise, não sei se para vocês bateu assim, mas eu ouvi quase todos os conceitos psicanalíticos numa outra linguagem, e é muito bonito isso, muito bom. Então, gente, vamos assistir o vídeo. Tereza, você me desmuta, faz o que você quiser, porque quando eu mexo dá problema. Eu vou colocar o vídeo e, para isso, eu vou mutar Ruth e Inês, tá? Ruth, cadê você, Ruth? Cadê a Ruth? Eu estava esperando ser desmutada. Não, eu acho que tem uma emoção aí, né? Mas a gente vai comentar um pouquinho. Será que dá tempo? Eu acho que sim. Eu gostaria de passar agora para o nosso grupo, né, de trabalho, de reflexão. Aí tomem a palavra como vocês quiserem, Inês, enfim, todos que participaram desse nosso grupo, que foi maravilhoso, aprendi muito. Então, quem quer tomar a palavra, por favor, vá colocando a mãozinha, que aí eu vou chamando pela ordem. Inês, você quer começar? Tá, posso começar. A gente tinha combinado um pouco com a Cristina, mas eu acho que depois a Cristina fala. Não, eu acho interessante essa... A gente leu muitos textos, assistiu muitos vídeos, né? E agora ainda tem vários outros. Você chega no Google e encontra milhares, né? Então, isso foi uma certa imersão aí. E também as conversas com a Joana Miller, que é antropóloga, que meio nos orientou um pouco. E aí, eu acho muito interessante essa posição, como ele falou, né? Esqueceram da gente 40 anos e agora estamos na vanguarda, né? Tem alguma coisa aí do mundo, do capitalismo que chega, aí acho que a Cristina vai falar mais disso, a um impasse, né? Que estamos apelando aos povos originários, eles saberiam como viver, né? Mas o que eu acho interessante na posição do Krenak e de vários outros é que ele mesmo fala num vídeo, olha, tem uns que querem ficar, tem uns índios que querem morar dentro da floresta, ninguém tem que ir lá, ele fala que todas as vezes, encher o saco deles, deixa eles lá, que eles se viram, e é isso, não tem que chegar um helicóptero, um sertanista indígena e FUNAI, né? Mas aí, ele fala, e tem uns que esquecem, né? Esquecem, tem aquele antepassado que é uma historinha, né? Não fica como uma memória viva que ele estava falando. E ele consegue, eu acho que vários hoje em dia deles, e lideranças ou não,
consegue meio circular em vários mundos, essa diversidade de mundos. Eu acho isso importantíssimo. E a gente está vendo, a gente viu lá na época da votação do marco temporal, aquelas manifestações dos índios em Brasília, até a Joana falou isso, gente, é uma forma de fazer política que junta com canto, com dança, com roupa, com adereços, é muito próprio, é muito vanguarda nesse sentido, né? E eu acho isso interessantíssimo, assim, a quantidade deles que estão de terno, formados, advogados, o que for, e vão com aquele belo cocar falar não sei onde, que eu acho que ele começou, né? Aquela primeira, ele na Assembleia Constituinte em 87, foi uma surpresa, a gente escuta e começa clec, 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 você vê a quantidade de fotógrafos tirando fotografia, aquela coisa absolutamente inédita, né? Ele foi de terno, né, como manda o figurino, e chegou lá, usou a graxa de genipapo dos índios, né, lá da tribo dele. Então, eu acho que essa coisa de circular, tem um momento, alguma coisa que eu li, eu escutei, que ele fala de mundos colidindo, mundos que colidem, que seja, a impressão que eu tenho é que ele fica entre, sabe? Ele consegue circular entre os mundos, e é tudo meio, ou como também a outra, só um último ponto, essa história aquela manifestação dele, né, famosa na Assembleia Constituinte, que até ouvi uma entrevista que é o Jader Esbel entrevistando ele, falou, tem esta polêmica, aquilo foi um ato político ou uma performance artística, né? Foi as duas coisas, né? Então, isso é que é interessante, quer dizer, até em toda a beleza das roupas, dos cantos, dos dança, será que é só um valor estético ou também tem função, né? A Joana estava falando lá da tribo que ela estudou, que as coisas têm uma função, né? Os colares, belos colares, protegem o corpo. Então, na hora que internam a criança e tiram os colares, a mãe fica louca, porque se tirar o colar, tirou a proteção, né? Então, aí seriam várias coisas que a gente perguntaria para ele ainda, mas que faz a gente pensar esse entre que ele consegue, que eu acho que vários estão conseguindo. E o ultimíssimo ponto, ele tem uma coisa fundamental, que é o humor. Ele tem muito senso de humor, né? E eu acho que isso é uma coisa de quem está entre, né? De quem já olha, já dizia Lacan no Seminário 5, você olha o outro meio de lado, né? O humor te leva a isso. E você vê em qualquer fala dele, vai ter uma hora que ele brinca com a palavra, que ele faz uma brincadeira, quer dizer, ele usa muita gíria, a maneira dele falar tem uma maneira casual, mas também tem essa coisa do humor, que inclusive eu fiquei pensando que foi esquecido, isso já me ocorreu algum tempo atrás, que a gente esqueceu que o humor pode ser um dos nomes da vida, né? A gente que organizou, a gente que pensou o tema da jornada, dos eixos, esquecemos do humor. Mas talvez seja melhor mesmo, o humor ficar meio à deriva ali, meio de lado, né? Meio não entrar total, né? Ficar meio escanteio, correr por fora. Então é isso, gente, isso que eu queria falar. Bom, Cristina está com a palavra. Eu vou falar rapidamente, assim, como a Inês já adiantou, né, que eu só queria era realmente reforçar essa ideia de que me parece que nesse momento, né, são os indígenas que estão apresentando uma resposta, mesmo que frágil, no entanto, guardando, né, uma força muito grande, enquanto uma resposta anticapitalista, né, no sentido de fazer face a essa potência destrutiva, né, mortífera do capitalismo que a gente está vivendo de forma tão dramática, né, assim, que eu acho que a pandemia encarna de uma forma bem dramática, né? E eu achei assim muito interessante assim a fala do Krenak, me chamou muita atenção essa força poética, né? Essa recuperação da linguagem conotativa, né? Da linguagem que, enfim, toca os corações mais diretamente, né? Eu achei interessante também que a Inês notou do humor, né? Que eu acho que vai muito junto com uma poesia, né? Eu acho que o cartunismo nos mostra muito isso, né? Então eu acho que isso
Krenak traz essa comunicação muito forte, né? Foi tão expressivo quando ele recuperou, né, de uma forma bastante poética o eu dos sapos, né? Acho que isso foi uma coisa que tocou todo mundo em diversos sentidos, né? Mas que é uma manifestação bastante poética, né? Bastante, vamos dizer assim, tem até um certo desperdício do tempo, né? Que é bastante criativo. Ele se estendeu em tantos eus, né? Eu achei isso bastante interessante. E essa relação que ele trouxe, que é uma relação assim, que, num certo sentido, se reaviva, eu acho que no último ensino de Lacan, mas que, num certo sentido, a gente invita aí de uma forma que ele traz de uma nova maneira, que é essa relação entre o nome e a vida, né? Não o nome que mortifica, né? Mas o nome que revivifica, né? Um nome que responde a esse chamado da vida, né? Eu acho que essa relação, que o principal é isso, essa recuperação para nós é bastante estimulante essa recuperação de uma palavra ligada à vida, né? E não uma palavra que mortifica, que eu acho que isso faz frente muito a essas questões, né, tão lancinantes que a gente está vivendo hoje, né? Diante desse capitalismo mortífero. Né? É só isso que eu queria marcar. Obrigada, Cristina, por passar a palavra para a Flávia, também do nosso grupo de reflexão aí, né, sobre, enfim, nosso grupo de estudo. Flávia. Oi, gente, boa tarde. Eu vou um pouquinho na linha do que a Cristina estava falando, porque encontrei no livro do Ailton, o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, quando ele está falando do sonho, ele diz que a gente só consegue nomear o que a gente experimenta. Né? E eu acho que tem a ver com o que ele estava falando assim, sobre o nome, né? Como o nome pode capturar alguma coisa, como o nome tem essa ambivalência, assim, né? Porque eu acho que justamente como a gente só consegue nomear o que a gente experimenta, que a gente nomeia alguma coisa da experiência mesmo, que sempre vai escapar. Por isso eu acho que tem uma coisa assim em relação à vida que implica de fato uma poética da relação, assim, né? Da travessia, dos encontros, que por exemplo, essa questão do nome, né? Quando tem uma discussão, né? Tem um episódio, mais do que uma discussão, tem um episódio. Quando o Daniel Munduruku está dando uma entrevista, e ele fala isso em outros lugares, que dizem, o que é que você pensa enquanto índio? Né? E ele diz, eu não sou índio, né? Eu sou Munduruku. Né? Porque índio foi a forma também que os brancos nomearam, né? Os índios justamente para tentar homogeneizar uma série de múltiplos mundos que existem ali. Eu acho que o Ailton, nesse sentido, dá uma ideia renovada do comum, né, que deve sempre muito presente nas cosmologias indígenas, que digamos, o Eduardo Viveiro de Castro brinca, assim, um pouco que a tentativa de fazer que o Estado, né, a gente pode pensar mesmo o mercado comum, né, o capitalismo como modo de vida comum, que faz justamente com que desapareça, né, em nome de um mundo comum que vai se fundar justamente no paradoxo, né, de acesso a esse comum, que o Eduardo diz que é onde se vê o que o com é esmagado pelo um, né, enquanto uma ideia autêntica de comum seria precisamente o sem um, o sem eu, vamos dizer assim, que o Ailton cantou, né? Acho que ter cantado também diz muita coisa, né? Tem alguma coisa que só pode ser cantada. Né? É isso. Bom, quem é a próxima que quer se inscrever? Angélica. Angélica, cadê você? Estou aqui. É que você não levantou a mãozinha, não vi. Não levantei. Bom, boa tarde a todos. Eu ainda estou sob o impacto da presença do Ailton Krenak, que eu acho muito emocionante,
né? Eu acho que a gente teve aqui hoje assim, um acontecimento, né? Eu acho que várias, né, desses vídeos, né, que a gente assistiu, que a gente trabalhou, mostram isso. Espero que vocês também se interessem, né, por eles. Eu teria milhares de coisas para perguntar, né, porque, nossa, ele falou tão bem, né, dessa experiência, né, uma experiência do nomeado para aquilo que transborda, uma experiência de descentramento, né, que o a mais de tempo, né, serviria para isso, né, para aprofundar essa experiência do descentramento. Bom, é uma sabedoria, né, uma sabedoria muito, acho que merece, né, que a gente valorize, né, esse tipo de coisa. Eu fiquei me lembrando o tempo todo de uma afirmação que o Lévi-Strauss faz, né? Ele compara esses povos originários, ele compara a reação que os povos originários tiveram e a reação que os brancos tiveram, uns diante, né, do outro. E ele vai dizer assim, né, como a resposta dos povos originários foi mais interessante, mais rica, mais digna, porque eles chegaram, alguns, né, chegaram até a admitir a hipótese de que os brancos fossem deuses, enquanto que os europeus, né, chegaram, né, a não só pensar, mas a agir, né, como se eles, os povos originários, não fossem humanos, né? Então, ele mostra assim, um desnível, né, uma desproporção muito grande entre a reação de uns, né, e de outros. Eu acho que o Ailton ele encarna, né, isso não só com essa sabedoria, mas também com o espírito guerreiro, né? Enquanto tiver taquara, a gente vai lançar a flecha, né? É isso que eu queria dizer. Muito obrigada, Angélica. Tem alguém aqui que quer, enfim, colaborar? Tem alguns comentários aqui no chat também, inúmeros. Não sei se eu vou dar conta de, enfim, posso tentar pegar alguns. Deixa eu ver aqui alguns comentários sobre reafirmando coisas que já foram ditas, né? E indicando alguns vídeos. A Eliana Bentes Castro fala que a correção da linguagem ajuda a entender a sujeira que estamos vivendo. A Maria Cristine diz que a postura de respeito de si, de suas tradições, são valores de respeito à vida, né? Concordando com o Krenak, trazem algumas questões sobre intolerância, discriminação, a necropolítica. Para a Flávia, a homogeneização naturalizada, né, como um apontamento. Bom, Adriano, acho que quer falar, e depois a gente retoma aqui o chat. Pode falar, Adriano. Oi, pessoal, boa tarde. Fantástica, né? Eu fiquei pensando muito aqui, lembrando fiquei pensando nessa questão, assim, que eu acho que fiquei pensando que era importante, assim, como é que a gente, o que o Ailton traz que interpela o nosso modo de pensar, né? O nosso modo assim do pensamento ocidental de uma maneira geral e da psicanálise mais especificamente, assim. E eu fiquei pensando nessa questão da nomeação, assim, que me lembra de um texto que eu até comentei hoje de manhã, um texto do Viveiro de Castro, que foi inclusive a Flávia que me indicou para ler. A gente chegou a fazer uma discussão sobre esse texto lá em Floripa, que é um texto chamado Antinarciso,
onde o Viveiro de Castro, ele é uma conferência que ele faz para uma sociedade de psicanálise, que eu não me lembro bem agora qual, mas onde toda a elaboração dele é para dizer que como é que a nossa forma de pensar, a forma ocidental de pensar, ela é muito marcada por essa primazia do pensamento, da linguagem, né? E por essa separação do homem da natureza, né? E como é que, ao contrário, o pensamento, enfim, que a gente chama de uma maneira universal indígena, né? Assim, dos povos originários, ele é o avesso disso, né? Então, para ele, para o Viveiro de Castro, assim, a saída, um obstáculo epistemológico assim fundamental para que haja um mundo possível é a gente sair do antropoceno e sair dessa ideia, por exemplo, que na antropologia, na psicanálise, todo o pensamento ocidental está muito marcado por isso. Eu fiquei pensando como é que a noção de nomeação que o Ailton traz é quase que avessa da nossa, né? Num certo sentido, assim, porque, no caso dele, a singularização que a nomeação confere, a reivindicação que ele faz de uma nomeação que esteja para além dos humanos, de uma nomeação que a gente nomeia a montanha, que a gente nomeia... Se desculpa, é porque eu estou sendo avisada que tem um problema aqui de tempo, que o nosso... Tá, desculpa, eu já estou acabando. Era só para dizer isso, como é que ele traz para a gente, só para não perder assim, a riqueza conceitual do que ele traz, né? Assim, de que ele traz para a gente alguma coisa que opera uma certa inversão importante aí, né? Pelo menos na maneira como a gente tende a pensar a nomeação. Né? Obrigada, Adriano. Desculpa, mas é porque enfim, eu estou sendo orientada aqui pela equipe e eu vou pedir a vocês que não saiam da sala, porque a gente volta nessa mesma sala com a próxima plenária, que é o testemunho de Paola Cornu, e, infelizmente, a gente não vai poder dar prosseguimento. Eu peço que vocês mandem por escrito no chat e a gente depois pode tentar dar algum retorno para as ideias e os comentários que vocês fizerem para a gente guardar e tentar dar um feedback mais tarde. Até daqui a 15 minutos, 15 minutos não, 16h15, estaremos de volta. Não saiam da sala para não haver nenhuma turbulência aí na nossa plataforma. E muito obrigada aí pela presença de todos. A gente adoraria continuar conversando, mas, infelizmente, já fomos avisados que o tempo acabou. Obrigada.